tal, né? Tá. Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa ainda sobre essa questão? Tinha um caso em que o campo era paralelo e um caso em que o campo era perpendicular, né? Tudo bem? Então, se ele for paralelo, o ângulo com a normal é 90 graus e não tem fluxo, o fluxo é zero, né? Ó. Então, se aqui eu tenho a área, né, que eu estou analisando, né? Então, vamos supor, a normal é uma reta que vai formar 90 graus com a área, né? Se o campo elétrico é paralelo à área, aqui eu tenho E, o ângulo entre o E e a normal é 90 graus. Então, ao calcular o fluxo, que é E escalar dA, vai ficar E vezes dA vezes cosseno de 90 graus. Cosseno de 90 é zero, então não tem fluxo. Tudo bem? Agora, quando o campo é perpendicular à área, ele vai estar junto com a normal, ele vai estar paralelo com a normal, né? E nesse caso, o ângulo entre o campo elétrico e a normal é 0 graus, cosseno de 0 é 1, daí eu vou ter fluxo, né? Então, aqui nesse segundo caso, em que o campo elétrico forma 90 graus com a área, o ângulo com a normal é 0. Então, eu vou ter E vezes dA vezes cosseno de 0 graus. Como o cosseno de 0 graus é 1, a gente vai ter fluxo. Tudo bem? Tá. Alguém quer perguntar mais alguma coisa antes da última? Fique à vontade. A minha câmera saiu. Tá, obrigada. Pode deixar que eu já coloco ela de volta. Daí eu tenho que começar a gravar de novo, porque eu acho que eu apertei no lugar errado. Mas não tem problema, a gente já vai lá. Pronto. Pois não? Pode perguntar. Ah, repito sim. Legal. Você tá enxergando direitinho? Tá conseguindo? Tá. O que acontece, né? Olha, o fluxo é E, produto escalar, a ODA, né? Se eu pegar uma partezinha bem pequenininha da área. Então, eu posso falar que é E vezes dA vezes cosseno de θ. Quem é o ângulo θ, Cristiane? O ângulo θ é o ângulo entre o campo e uma reta que forma 90 graus com a área, né? Então, se ele falar que o campo elétrico forma com a área 30 graus, não é esse ângulo que é o ângulo que está na minha equação. É o ângulo entre o campo elétrico e uma reta que forma 90 graus com a área. É esse que é o ângulo θ. Então, se esse pedacinho é 30, esse pedacinho é 60, porque é a soma dá 90. Ficou claro, Cristiane? Deu para você enxergar? Não, essa dúvida é muito importante, né? Muito aluninho erra exatamente aí, nesse detalhezinho pequenininho, tá bom? Imagina, peraí que a Érica tá pedindo para entrar. Deixa eu pedir para a Érica entrar. Alguém tem mais alguma dúvida? Ixi, se alguém puder falar para a Érica pedir para entrar de novo, eu agradeço, tá? Ah, pronto, agora ela tá entrando. Pronto. Oi, Érica, seja bem-vinda, minha linda. Seja bem-vinda. Pode perguntar. Boa noite. É nessa questão ainda ou não? Tá lá, então vamos lá. Pode falar a questão 2 para mim, pode ler. É nano, é 10 a menos 9. A densidade linear, você lembra o que é? Tá, é carga sobre comprimento, né? Tudo bem?
Então, e a letra B, ele pediu o valor do campo elétrico, né? Você lembra da equação do campo elétrico produzido por uma haste? 2π epsilon r. E r é a distância que você está do fio, correto? Esse lambda é a densidade linear que você achou na letra A, né? Tudo bem? Então, na letra era carga por comprimento, então era 1.500 vezes 10 a menos 9 coulomb dividido por 4 metros, né? Quanto deu essa densidade linear? 3,75 vezes 10 a menos 7 coulomb por metro, né? Então, você vai usar esse lambda aqui, 3,75 vezes 10 a menos 7. 2π, ele pediu para usar aqui o π vale 3 ou 3,1 ou ele não falou nada? Tá, o epsilon aqui é 8,85 vezes 10 elevado a menos 12, tudo bem? E o R, ele falou aqui distância, você tá do fio? A milímetros, né? Tá, então aqui você vai ter que esse lambda é 3,75 vezes 10 a menos 7, né? Sobre 2 vezes o π, eu vou colocar 3,14. Esse epsilon é 8,85 vezes 10 a menos 12. Esse R é 20, é isso? Desculpa. Qual é a distância mesmo? Me perdoe, esqueci. Tá, 20 milímetros. Você tem que passar para metro, né? Tudo bem? Então, 20 milímetros para metros, isso aqui vai dar 20 vezes 10 a menos 3. Ou você trabalha com potência de base 10, né? Ou você escreve na forma decimal, que vai dar 0,02 metros, né? Ou 2 vezes 10 a menos 2, né? Você usou essa distância? Tá, então não sei onde está o erro, porque é exatamente esse valor. Ah, então vamos fazer rapidinho, ó. Então fica 3,75 vezes 10 a menos 7, né? Você pode multiplicar para mim 2 vezes 3,14 vezes 8,85 vezes 2? Então vamos ver se a gente faz tudo direitinho aqui. 109, 156. Aqui 10 a menos 12 com 10 a menos 2 dá 10 a menos 14. Tudo bem? Agora divide 3,75 por 111,156. Ó, essa divisão aqui. Ó. Tá. Esse 10 a menos 14, ele sobe para cima como sendo 10 a mais 14, né? Então, você vai ver 10 a menos 7 vezes 10 a mais 14. Tudo bem? Daí 10 a menos 7 com 10 a mais 14 dá 10 a mais 7. Então, esse campo ficou 0,0337 vezes 10 elevado a mais 7, tá? Por exemplo, se você colocar a vírgula aumentando o número, você tem que compensar diminuindo o expoente. Então, se a vírgula aqui caminhar uma casa para a direita, ou duas ou três, se por exemplo ela caminhar duas casas, isso fica 3,37 vezes 10 elevado à quinta Newton por Coulomb, né? Tudo bem? Então é 10 a mais quinta mesmo, não é 10 a menos 5 não. Imagina. Bom, então a 2 também tranquilo, né? Vamos para 3.
Alguém tem alguma dúvida na 3? Podemos ir para 4. Ah, você quer dar uma lidinha então no 3 para mim? Tá. Como é que você pensou a letra A? Conta para mim. Tá. Como é que você calculou a área da esfera? Tá, tá bom. Tá. Então, é estranho, né? Porque, olha, tá, ó, então, o fluxo é integral sobre a superfície fechada de E escalar dA, né? Tudo bem? Então, E escalar dA. Então, aqui, ó, se você pegar para qualquer distância em que o raio é igual a 3, você percebe que o campo é constante, né? Por isso que ele pode sair fora da integral. O campo aqui, ele vai depender só dessa distância R, mas como R é fixo, o E sai fora da integral, né? Agora, o que a gente tem que entender aqui, né? Ó, como a carga é uma carga negativa, né? Deixa eu ver se você consegue enxergar melhor, né? A linha de campo aponta para fora da superfície ou para dentro da superfície? Isso é muito importante, né? Isso, ó. Então, vamos olhar aqui em cima. Então, aqui em cima o campo elétrico vai estar apontando nesse sentido, né? Tudo bem? Aqui embaixo, ó, o campo elétrico vai estar apontando, ó, para dentro da carga. Qualquer pontinho que você pegar, e você está correto, ó, o campo elétrico está apontando para dentro da carga. E o vetor dA? Como é que ele aponta? Legal. Então, ó, se você está olhando esse pontinho aqui, ó, o vetor dA sempre aponta formando 90 graus com a superfície, tá bom? Então, você vai imaginar a superfície aqui, ó, o dA ó, aponta para fora da superfície, ó, sempre. Se você tivesse uma superfície quadradinha, retangular, ó, o vetor dA sempre aponta para fora, formando 90 graus com a superfície, tá bom? Então, para cada espacinho que você pegar, ó, o vetor dA aponta para fora da superfície gaussiana, formando 90 graus em cada ponto da superfície, ó. Então, aponta para fora, né? Formando 90 graus com a superfície. Então, eu pergunto para você, qual é o ângulo entre DA e E? Porque o DA aponta para fora e o E aponta para dentro. Qual que é esse ângulo? Não vê? Ó, então, ó, você tem uma reta apontando para cá e uma reta apontando no sentido oposto. Não é 90 graus, né? Ó, eu quero o ângulo entre o E e o DA, né? Você não, vou tentar desenhar aqui. Ó. Se você tem um vetor apontando nesse sentido, um vetor A, né? E um outro vetor B apontando no mesmo sentido, qual o ângulo entre o A e o B? Zero. Mas quando você tem o vetor A apontando para a direita e o vetor B apontando no sentido oposto, qual é o ângulo entre eles? De 80. Tudo bem? Então é isso que está acontecendo. Ó. O A aponta para
para um sentido e o DA aponta para o outro. Então, eles são vetores opostos. O ângulo aqui é um ângulo de 180 graus. E cosseno de 180 é menos 1. Por isso é que o fluxo é negativo, porque eu tenho uma carga negativa, né? Então, o fluxo vai ser igual a integral sobre a superfície fechada de E escalar dA, né? Então, quem que é esse fluxo agora? É E, é integral de dA, cosseno de 180. E cosseno de 180 é menos 1. Então, esse fluxo vai ser igual a menos E, né? Que você vai calcular. É integral de dA. Integral de dA é A. Então, vai ficar menos EA. Daí você tem o campo, porque você tem a distância, você tem a carga, né? E a área você tá certo, é 4πr ao quadrado. Tá bom? Imagina. Então, vamos, né? Mas, não. Quer que eu volte? Eu não... Você não entendeu por que é 180? Não? Então tá bom. Então eu vou lá, ó. Vou só fazer um exemplo importante, né? Você tem uma esfera. A esfera você tem essa carga negativo, né? Para onde é que aponta o campo quando a carga é negativa? Aponta para fora da carga ou para dentro? Isso. Então a gente vai ter que, qualquer ponto que você olhar da esfera, você vai ter o campo elétrico E apontando para dentro da esfera. Tudo bem até aqui, Tiago? Agora, quem que é o vetor dA? O vetor dA para cada ponto da esfera é um vetor que aponta para fora da esfera, é sempre para fora da superfície gaussiana, formando 90 graus com a superfície. Então, se você pegar nesse ponto, por exemplo, que você desenhou o vetor E, o vetor dA vai estar oposto a ele, ó, vai estar apontando para fora, formando 90 graus com a superfície da esfera, né? Então, você tem dois vetores opostos em qualquer ponto que você pegar, né? O dA sempre vai estar apontando para fora e o campo elétrico vai estar apontando para dentro. Então, você tem dois vetores opostos, né? Ó, se um vetor está apontando, por exemplo, para cima e o outro vetor está apontando no sentido oposto, qual é o ângulo entre esses dois vetores? É 180 graus, é 90 mais 90. Isso, eles estão em sentidos opostos, exatamente isso. Ficou claro? Vai ser um fluxo negativo, né? Porque vai ser cosseno de 180 que é menos 1, muda só o sinal. Não altera o valor. O valor em módulo não, só o sinal. Tá bom? Tá, pode ir pro próximo. Ah, pode ser por questão de aproximação da minha calculadora, né? Pode ser. E você? Ah, eu sempre uso 3.14, é verdade. Pode ser. E o Moodle deu errado? O Moodle deu errado para vocês, é isso? Sim, sim, eu sempre uso 3.14, é isso mesmo, marca certinho. Pois não? O fluxo vai, ele é negativo, vai estar apontando para dentro, isso mesmo.
Nada. É. Mas as alternativas são todas muito diferentes ou parecidas com essa? Deixa 2,26 então. Pode deixar 2,26. Tá. Tudo bem essa então? Tá. Querem ver? A gente estava na quarta, né? Aqui tá. Querem dar uma olhadinha na quinta? Como é que é a quinta? Pode. Tá. E como está o cubo? Né? Porque o cubo está em três dimensões, né? Por favor, vê se está certinho o meu desenho. Ó, aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y e aqui está o eixo Z. É dessa forma. O X, ele trocou. Aqui é o X, aqui é o... E o Z está em cima. Tá, então isso é importante. Tá. É importante para a gente poder entender, né? Tá, então deixa eu colocar aqui. Então aqui é X, aqui é Y e aqui é Z. Como está o cubo? A origem dele está aqui, mas ele está vindo para frente ou para trás? Para frente, então. Tá. Acho que ele vai estar mais ou menos assim, talvez, né? Acho que ele vai estar aqui mais ou menos aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar ele mais ou menos, né? Talvez esteja mais ou menos assim, ó. É assim que tá o cubo, mais ou menos? Tá. Deixa eu ver aqui. Tá bom. Bom, então vamos lá, ó. E o campo elétrico E é igual a 5,0 Z na direção K, né? É isso, né? A aresta do cubo, o lado do cubo aqui, é 1,8 metros, né? Confere? Só um minutinho, deixa eu ver quem tá ligando aqui. É um minutinho, já tenho. Alô? Ai, não é ninguém? Deixa eu desligar. Olha, é muito importante. Quando eu comecei a falar nisso no atendimento, eu falei de produto escalar, né? Eu vou reforçar aqui para quem não para quem perdeu, para quem não tinha entendido, isso é muito importante, né? Então eu vou falar um pouquinho de produto escalar com os vetores e depois eu volto lá para resolver a equação, porque daí fica fácil, né? Então, para a gente entender, quando eu tenho um produto escalar de um vetor A por um vetor B, como é que eu faço esse produto escalar que eu falei para vocês, né? Então, eu falei que é o módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes o cosseno do ângulo entre eles, né? É assim que eu vejo que é o produto escalar. Para que serve o vetor IJK, né? Então, eu falei que se eu tenho a direção do eixo X, o vetor I ele é unitário e ele está exatamente paralelo ao eixo X, né? Se eu chamo esse aqui de vetor Y, o vetor J é unitário, né? E ele indica a direção do vetor do eixo Y. E o eixo Z é dado por um vetor unitário K, né? Eu falei que se eu pegar o vetor I e escalar o vetor I, o que eu vou ter? Eu vou ter o módulo de I
vezes módulo de I vezes quem, né? Se eu tenho dois vetores I e I, né? O ângulo entre eles é zero, então aqui eu vou ter cosseno de 0 graus. Isso aqui então vai dar 1 vezes 1, cosseno de 0 é 1, fica 1 vezes 1 vezes 1, dá 1, né? Então, toda vez que eu pegar I escalar I, J escalar J ou K escalar K, isso sempre vai ser igual a 1, né? Uma coisa que a gente tinha visto. Mas se eu pegar I escalar J, isso dá zero, né? Por que I escalar J dá zero? Porque eu vou ter módulo do vetor I vezes módulo do vetor J vezes cosseno de 90. E cosseno de 90 é zero. Então, se eu fizer 1 vezes 0, isso aqui dá zero, né? A mesma coisa se eu fizer J com K. J com K, o ângulo entre eles também é um ângulo de 90 graus. E se eu fizer, por exemplo, K com I, o ângulo também é 90 graus, né? Então, o que a gente viu? I com J dá zero, J com K também dá zero. E se eu pegar agora I escalar K, isso aqui também é igual a zero, né? Então, entender isso aqui é muito importante para fazer a lei de Gauss naquele cubo, né? Por quê? E aí a gente vai ter que ter muito cuidado aqui, né? Ó, então eu vou olhar isso aqui com um pouquinho de cuidado, né? Se eu olhar a face da frente desse cubo, né? Para onde é que aponta o vetor dA? É isso que eu tenho que entender, né? Então, ele aponta formando 90 graus com esse lado aqui, com essa face, apontando para fora do cubo. Então, ele vai ser paralelo ao eixo X, ou seja, vai ser dA na direção I, né? A mesma coisa se olhar a face de trás do cubo, né? Porque essa face da frente é paralela com a face de trás. Ela vai estar ao longo do eixo X, só que ela vai estar apontando no sentido negativo. Então, tanto a face da frente quanto a face de trás, o vetor dA, ele está na direção I, só que na de trás ele aponta no sentido negativo, né? Como o campo elétrico está ao longo da direção K, né? Se eu calcular o fluxo na face da frente ou na face de trás, dá zero, porque eu vou ter um produto escalar de um vetor I com um vetor K, e aqui eu vou ter um vetor I com um vetor K, né? Só para a gente escrever aqui para entender. Se eu entender uma face, eu entendo a outra, né? Eu vou colocar que a face frontal, a face da frente, né? Como é que fica o fluxo nessa face frontal? Vai ser integral. Eu vou falar que é só dessa face, né? Porque para ser sobre toda a superfície, eu vou ter que fazer integral da face da frente, de trás, de cima, de baixo, da esquerda e da direita. Então, eu vou ter que fazer integral para cada lado do cubo, né? Como na face da frente a direção do vetor é dAI, como é que fica o produto escalar de E escalar dA, né? Vai ser o vetor E, que é 5zk, então esse é integral de 5zk, vezes o dA nessa face, que é dAI, né? Qual que é o problema? Como eu vou ter um produto escalar de K escalar I, isso aqui dá o quê? Zero. Tudo bem? Então, eu não tenho fluxo na face da frente nem na face de trás. Por quê? Porque ambos estão na direção I, né? Alguém tem dúvida no que eu falei até agora ou tudo bem? Posso? Posso sim. Tá, perfeito. Ó, não tem problema não, ó. Então, eu vou bem devagarzinho porque às vezes é novo, né? Ó. Quando você tem o produto escalar de dois vetores, por exemplo, A pontinho B é A escalar B. Como é que esse produto escalar? Ó, é o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre os dois, né? Então, se você tem um vetor lá que vale 4, outro vetor vale 5, inclinado de 30 graus,
Isso vai ser 4 vezes 5 vezes cosseno de 30, né? Mas daí eu quero esse produto escalar para vetor versor, que é o I chapéu, J chapéu e K chapéu. O I chapéu dá a direção do eixo X, ele está em cima do eixo X. O J chapéu está em cima do eixo Y e o K chapéu está em cima do eixo Z, né? Esses vetores, quando a gente usa um chapéuzinho em cima deles, significa que o módulo deles é igual a 1. O valor dele é igual a 1, é um vetor unitário. Então, o que é pegar o vetor I e escalar o vetor I? É pegar o módulo do vetor I, multiplicar pelo módulo do vetor I e pelo cosseno do ângulo entre os dois. Mas I com isso são dois vetores paralelos, né? Eles apontam no mesmo sentido, eles não têm abertura. Então, o ângulo entre eles é 0 graus e cosseno de 0 vale 1. Isso ficou claro? A mesma coisa J escalar J, né? Porque você vai ter módulo de J que é 1, vezes módulo de J que é 1, só que vetor J e vetor J são paralelos e tem mesmo sentido, não tem abertura entre eles, então o ângulo é 0. E de novo, o cosseno de 0 é 1. Por isso que J escalar J dá 1. A mesma coisa com K escalar K. Tudo bem até aqui? Agora, se você pegar I escalar J, o ângulo aqui, ó, se você olhar na figura, ó, o vetor I com vetor J é um ângulo de 90 graus. O vetor I com vetor K é um ângulo de 90 graus. E o vetor J com vetor K também é ângulo de 90 graus. Então, se você pegar I escalar J, dá módulo de I, que é 1, vezes módulo de J, que é 1, só que vezes cosseno de 90, e cosseno de 90 é 0. Então, o produto escalar de I com J, ou de J com K, ou de I com K, é sempre 0. Por quê? Porque o ângulo entre eles é um ângulo de 90. Ficou claro? Tiago? Tá, ó. Então, tudo bem, ó. Você consegue perceber que meu gato está mordendo meu dedo. Tico, se assim você me mata, filho. Ó, você percebe que I com J é 90 graus, tudo bem? Você consegue perceber? Tá. Agora, você imagina que o vetor K, ele é um vetor que na realidade é como se ele apontasse para fora da folha do papel, né? Ele me dá a terceira. Então a gente representa assim, mas na realidade eu tenho o plano do papel e ele está aqui apontando para cima, né? Ó. Então o ângulo que ele está formando tanto com I quanto com J é 90 graus. Conseguiu enxergar agora? Ah, legal. Então tá bom. Então, se você enxergou, isso é importante, né? Então vamos voltar lá para a nossa folhinha. Gente, o Tico é o meu gatinho, ele fica ouvindo a voz de vocês, ele fica todo animado. Ele quer participar da aula, ele fica mordendo o meu pé, roçando na minha perna. Tico, você quer aprender física, seu fadinho? Tá, então, ó, deu para entender porque na face da frente aqui, ó, essa face aqui, ó, e na face de trás o fluxo é 0, né? Porque aqui o meu vetor dA, né, é uma reta perpendicular a essa face que aponta na direção do eixo X, então tá com I chapéu, e na de trás é menos I chapéu, só que o campo elétrico está na direção K chapéu. Tudo bem? Agora só perguntando para vocês, ó, para ver se vocês estão enxergando, ó, essa face aqui, lembra que o vetor dA tem que formar 90 graus com ela? Então, como é que eu escrevo o vetor dA? É dAI chapéu, dAJ chapéu ou dAK chapéu? Em que isso, ó, eixo Y, essa direção é a direção do J chapéu, né? Então, aqui eu vou ter um vetor dA, né? Vai ser dA na direção o quê? J chapéu.
E essa face, que é a face do lado esquerdo, então o vetor aponta para fora, né? Ó, se esse aqui é o eixo Y, vai ser menos DA J chapéu. Tudo bem? Se você então fizer o fluxo, vou pegar aqui, ó, face direita. Então, esse aqui fica fácil, ó. Face direita, como é que fica o fluxo, né? Fica integral sobre essa superfície, né? Que vai ser quem? Vai ser E escalar dA. O E aí a gente sabe que é 5,0zk chapéu. E na face direita o vetor vai ser DAJ. Então eu vou multiplicar por DAJ chapéu. Só que K chapéu com J chapéu, isso aqui dá o quê? 0. A mesma coisa vai acontecer com a face da esquerda, porque o vetor DA também aponta na direção J chapéu. Tudo bem? Então vai ter fluxo onde? Na face de cima, porque a face de cima o vetor aponta para fora da superfície, forma 90 graus com a superfície, mas ele vai apontar junto com o eixo Z. Então na face de cima eu vou ter DAK chapéu, né? E na face de baixo, o meu vetor também vai apontar, olha, para baixo, né, para fora da superfície, formando 90 graus, vai ser menos DA K chapéu. Daí eu posso ter fluxo, né? Porque na face de cima a direção do vetor DA é K chapéu e o campo elétrico aqui, ó, também está na direção K chapéu, né? A mesma coisa com a parte de baixo, né? Eu vou ter o vetor menos D, DA na direção K chapéu e o campo está na direção K chapéu. Então eu vou calcular, né? Quando vocês desenham, vocês já fazem de cabeça, né? É muito simples, né? Porque vocês já montam o vetor DA, é importante vocês entenderem a direção de cada face do cubo em relação ao produto escalar na direção do campo dado, então fica mais fácil, né? Então eu vou falar assim, ó, face de cima, face superior, né? Como é que vai ficar o fluxo aí, né? Então o fluxo vai ser integral de E escalar dA. Bom, quem que é o meu E? O meu E é 5Z. Quanto vale o Z? Né? Então, se a base do cubo está em Z igual a 0, quando o cubo subir no eixo Z, essa face aqui de cima vai estar marcando o eixo Z em 1,8 metros. Não sei se vocês conseguem enxergar isso. Estão conseguindo enxergar? Não? Então, ó, você tem, imagina que essa aqui é a tampa de baixo do cubo, né? E o cubo está subindo, né? Ó. Então, a parte de baixo do cubo está em Z igual a 0, Z é a altura, né? Então, a face de baixo está em Z igual a 0. E a face de cima, ela subiu 1,8, que é a altura do cubo. Então, a face de cima está cortando a altura, o eixo Z, em 1,8. Conseguiu enxergar ou ainda não? Entendeu mesmo? Isso. Então, esse Z que a gente vai colocar aqui na face de cima é 1,8. Então, isso fica a integral de 5. O Z vale 1,8, né? Na face de cima eu tenho K chapéu, vezes quem, né? Vezes o DA. Então, vezes DA K chapéu, né? E o que a gente sabe? K chapéu vezes K chapéu dá 1. Então, o 5 vezes 1,8 sai fora da integral, fica 5 vezes 1,8 integral de dA, né? Mas é aquilo que a gente aprendeu, integral de dx é x, integral de dy é y. E quanto é a integral de dA? É a. Então, o fluxo na face superior vai ficar 5 vezes 1,8, a integral de dA é a. Bom, área de quem, né? Da face superior. Mas como é um cubo, a área aqui de cima é um quadrado, né? Então, a área vai ser 1,8 vezes 1,8. Então, isso fica 5 vezes 1,8, a área vai ser 1,8 elevado ao quadrado. Pronto. É essa continha que vocês têm que fazer.
Tudo bem? Tá. Agora, na face de baixo, eu só vou provar que na face de baixo, apesar dela estar na direção K, o fluxo é zero, né? Por que que é zero, né? Olha, isso aqui vai ser integral de E escalar dA, né? O nosso E aqui, ó, é 5 vezes Z, mas a face de baixo, quanto vale o Z, né? Essa face aqui tá cortando. Imagina que isso aqui é uma reta, né? Esse aqui é da altura, né? Nesse ponto aqui o Z vale zero. E essa face do cubo está exatamente na altura em que Z é igual a zero. Depois é que o cubo vai subindo, né? Então, se na face de baixo o Z é igual a zero, o campo lá é igual a zero. Então, isso aqui vai ser integral de 5 vezes zero, porque o Z vale zero, né? K chapéu, que multiplica menos dA, K chapéu. Pelo fato daquela face estar em Z igual a zero, zero que multiplica tudo isso aqui dá o quê? Dá zero, né? Então, o único local que vai ter fluxo é na parte de cima, né? Todas as outras faces do cubo, o fluxo vai ser zero. Então, o fluxo vai ser igual a 5 vezes 1,8 vezes 1,8 ao quadrado. Tudo bem? Alguém gostaria de perguntar? Natália, tem alguma dúvida? Cristiele, Vanessa, fiquem à vontade. Deu para entender esse zerinho que eu coloquei aqui, ó? Isso é um zero importante, tá? Natália, você entendeu? Quer que eu volte? Legal, ó. Você tá percebendo que você tem que trocar o Z aqui, né, ó? Tudo bem? Porque o campo elétrico é 5 vezes Z. E o Z, se eu perceber bem, o Z me dá a altura, né, do cubo. A face de cima está em Z igual a 1,8, mas a face de baixo está em Z igual a zero. Então, é como, Natália, se eu tivesse colocado assim, ó. Deixa eu desenhar um pouquinho melhor, né? É como se eu tivesse colocado que a minha mesa, né? Olha, a mesa aqui, ela tá no plano XY, né? Então aqui tá no plano XY. E aqui a altura vai estar apontando para cima, né? Ó, para cima. Se eu colocar o cubo, a base de baixo do cubo em cima da mesa, ela tá em Z igual a zero. Daí, conforme eu vou crescendo, eu vou colocando o cubo aqui em cima, né? Então, a face de cima do cubo está na altura Z igual a 1,8, mas a face de baixo está em cima da mesa, quando a altura é zero. Então, é isso que esse desenho está representando para a gente, né? O desenho anterior que eu tinha colocado. Você entendeu aquele Z igual a zero agora ou ainda está difícil? Tá. É assim, talvez o mais difícil seja enxergar a figura, né? Mas é exatamente isso, né? Então esse Z me dá altura, como se eu estivesse subindo, né? A base está embaixo, em Z igual a zero, depois a base de cima subiu no eixo Z, então a face de cima pega o Z igual a 1,8. Tá bom? Tá. Imagina. Tem mais alguma dúvida? Essas são uma lista, né? É. Tá. Tá, não tem problema. Quer ler as afirmações? Tá, isso é verdadeiro ou falso?
Isso. Então vamos imaginar uma superfície fechada, né? Ó, se tem mais carga positiva, o fluxo vai apontar para fora ou para dentro? Para fora, perfeito. Então essa é uma definição extremamente importante, né? Só de eu ver o sentido da linha, né, das linhas em relação àquela superfície, eu sei se aquela região tem carga positiva ou carga negativa, né? Se eu tiver mais linhas apontando para fora, eu sei que aquela região tem carga positiva. Se eu tiver mais linhas apontando para dentro, eu sei que aquela região tem carga negativa. Então essa é falsa, tá correto. Tá. Isso. O que, que diz a lei de Gauss, né? Ó, a carga dentro da superfície é igual a ε0 vezes o fluxo, né? Que a gente fala que é isso. Então, eu vou colocar aqui, ó, fluxo, né? Então, se a carga dentro da superfície é zero, o ε0 não pode ser zero. O ε0 é uma constante. Então, se a carga é zero, é porque o fluxo é quanto? Zero. Senão, tudo bem? Tá. Deu para entender? Tá. Terceiro. Então, a lei de Gauss, de novo, se o fluxo é zero, pode ter algum excesso de carga dentro da superfície? Não. É a lei de Gauss. Tudo bem? Tem mais alguma? Tá. Isso é verdadeiro ou falso? Por quê? Então, é ótimo, né? Olha, vamos imaginar que você tem uma carga aqui, ó, uma carga de mais 4 microcoulombs, tá? Repete, por favor, a afirmação para mim. Legal. Então, ó, vamos supor que eu estou numa esfera aqui de 4 centímetros, né? Eu aumento essa distância aqui para 7 centímetros, né? Mudou o fluxo? Por quê? Então, se eu pegar, né? Se eu pegar nessa esferinha aqui pequenininha, ó, agora eu pego numa esferinha maior, por que que não mudou o fluxo? Porque o sinal. Isso, perfeito. Ó, tem duas formas de eu ver isso. Ou olhando a lei de Gauss, ou olhando as linhas de campo, né? Eu acho legal que vocês vejam das duas formas, né? Olha, o fluxo é essa constante vezes a carga envolvida. Se você pegar uma esfera pequenininha ou uma esfera maior, mudou a carga que está dentro da superfície? Não, então não mudou. Então, se não mudou a carga que está lá dentro, não mudou o fluxo. Tudo bem? Agora, como o fluxo mede as linhas que atravessam essa região, ó, então eu tenho linhas apontando para fora, olha, ó, mudou as quantidades de linha de campo que está atravessando a primeira esfera ou a segunda esfera? Não, é a mesma quantidade de linha de campo que eu tenho, tudo bem? Vocês podiam falar, poxa, professor, mas e se eu calcular aqui usando aquela integral, né? No lugar de usar a lei de Gauss, eu falo que fluxo é integral sobre a superfície fechada de E escalar dA, né? Puxa vida, porque a área aqui, professor, eu vou pegar um raio pequenininho, né? Se eu pegar outra região, eu vou pegar um raio maior. Mas eu não sei se vocês conseguem perceber o seguinte, ó. Se aqui a área é menor,
eu compenso com um campo mais intenso, porque eu estou mais próximo da carga. Aqui, se eu estou mais distante, o campo diminui, mas a área aumenta. Então, eu compenso de tal forma que a carga envolvida não mudou. A carga é a mesma, tanto para a esfera pequenininha quanto a esfera maior. Então, o fluxo não muda também. Tudo bem? Tá. Tem mais alguma afirmação? Então, tá bom. Então, é isso. O que vocês acharam? Muito difícil a lei de Gauss? Tá. Então, ó, a gente vai entrar agora em potencial elétrico, né? Então, eu vou pedir para vocês olharem a videoaula. Tem uma lista de exemplos, eu vou deixar eles gravados então lá para vocês. E daí a gente pode tirar a dúvida na segunda e daí vocês postam na terça. Pode ser assim? Oi? Quem que falou? Tá bom, então tá bom. Ah, eu tô gostando, viu? Vocês estão caminhando. Estão sofrendo um pouquinho, mas estão caminhando. Tá bom? Eu vou parar o atendimento então de gravar.